Gente, prestem atenção. Agora uma pauta super, hiper interessante. Tô com a Rosana Souza, tá? Que ela é instrutora, gente, de direção aí. Ela vai dar técnicas para superar o medo de dirigir na prática, na verdade. Bem-vinda. Obrigada, Nani. Que Prazer, coisa viu? boa, Rosana. Estou muito feliz de estar aqui. Eu Tá? também. Muito obrigada. Eu tento sempre levar a informação o máximo possível para as pessoas, né? Falando do medo de dirigir, Sim. falando das técnicas, falando do emocional, que é mais importante, né? Porque o medo ele tem um Trava, né? motivo. As técnicas são muito importantes para treinar, né, junto com o emocional. Então, eu agradeço primeiramente a você. Eu que Estou agradeço você aqui. muito feliz pelo convite da Camila, também conversei um pouco com ela. Gostaria de poder iniciar a nossa conversa falando do início, né, do processo de CNH da autoescola, que é um processo um tanto limitado. Existem algumas coisas e informações que não são passadas, e o fato de ter poucas aulas e o aluno não se adequar a adquirir mais aulas faz com que eles se limitem quando saem da autoescola. É importante eles perceberem que 20 aulas, né, 20, 25 aulas, não são suficientes para treiná-los aqui fora. Então, assim, esse medo, ele tem motivo, sabe? Ele é um medo racional. É um medo por falta de técnica e um medo por falta de treinamento emocional. Tem informações que precisam ser passadas e é nesse ponto que eu trabalho, né, explicando para os alunos que estão no processo de CNH, explicando aos alunos que estão recém-habilitados, explicando para os alunos aquilo que eles precisam entender para que esse medo não chegue a limitá-los aqui fora, para fazer qualquer tipo de coisa, um estacionamento, uma subida. O percurso do Detran, né, o percurso da prova, é um percurso limitado, né? Sim. Então, chega aqui, aí chega na subida, não sabe fazer. Chega no estacionamento da garagem, não sabe fazer. Então, é importante eles entenderem o passo a passo para que esse medo não venha tomar uma proporção de nunca mais dirigir mesmo habilitado. E você como instrutora, quais as suas redes sociais? Primeiro para quem está em casa, que eu sei que tem muita gente que tem medo de dirigir, para as pessoas já começarem te seguindo e depois esclarecer dúvidas. Obrigada, Nani. É Rosana Souza, instrutora, em qualquer rede social. Rosana Tá, Souza, instrutora. Isso. Tem YouTube, tem TikTok, Kawaii. Colocou Rosana Souza, instrutora, vocês vão me encontrar. Souza com Z ou conhece? Souza com Z. Certo. Rosana Souza, instrutora. Isso. Aí, Nani, eu treino pessoas que são habilitadas e têm medo de dirigir no presencial aqui em São Paulo. Mas eu também desenvolvi um método que abrange até fora do país, que eu tenho alunas através do M4P, que é um método que eu desenvolvi para elas entenderem esse processo de forma online. Pessoas que não têm acesso a mim, porque não moram aqui em São Paulo, Sim. conseguem ter acesso ao meu método através desse curso. E fazendo esse curso, você percebe que as pessoas têm muito medo? Eu sei, assim, muitas vêm de traumas também, né? Que já bateu, sofreu um acidente de carro. A gente consegue trabalhar esse tipo de medo, que é um medo mais consciente, assim, de um fato grave que aconteceu? Então, eu consigo trabalhar, por quê? Porque há duas limitações, né? Como eu disse no início, essas limitações, elas são através de técnicas, informações que não foram passadas, e essas limitações também vêm da falta de treinamento emocional. Então, o curso, o que ele abrange, tá? Ele abrange todo, em torno de 18 aulas. O processo do emocional dela, ela vai entender que trauma ela tem, por que ela tem esse trauma, se é realmente um trauma, por que é o trauma, tá, pessoal? É a sensação, às vezes nem é nada muito grave, mas é a sensação que a pessoa tem quando ela se depara com aquela situação. O marido, por exemplo, na hora de treinar, de ajudar, gritam, falam, ofende, falam coisas que a pessoa se chateia, elas começam a ficar emocionalmente abaladas, Vai ficando mais inseguro. mais insegura, entende isso como um trauma e para de dirigir. Primeiro, elas têm que entender que o emocional delas vai ser o tempo todo testado aqui fora, no trânsito do dia a dia. Porque não é só o seu esposo ou a forma que ele te trata, se é viável, se está certo ou não. Não vamos falar disso, vamos falar do seu emocional ser treinado por você. Porque aqui fora você vai ter buzinaço, você vai ter motoqueiro, você vai ter pessoas que vão, sim, te afetar de alguma forma. De alguma e você forma precisa mais insegura, né? E você precisa treinar isso. O externo, a partir do momento que ele te abala, ele te controla. Então, você não pode se deixar levar por essas razões. E você faz isso no prático?
As aulas práticas, você Faço acha que é no demais. prático mesmo que a gente consegue tirar muitos medos? Então, de alguns traumas, as pessoas têm esses traumas porque foi fazer o que não sabe fazer. Por exemplo, na autoescola, você que é habilitada, fez a baliza, certo? Certo. A baliza é um tipo de estacionamento. Na garagem da casa dela, se ela não entender o processo de estacionar no geral, na garagem ela não vai saber nem tirar e nem colocar o carro dela. Então, ela precisa de mais informações para desenvolver aquela técnica, desenvolver aquele estacionamento que ela está querendo fazer ali. Subida. Existem aqui Nossa, o fora carro muitas morre, subidas, quando o certo? carro morre, aí pronto, complica tudo. É o maior trauma das meninas é a subida, porque fala que na prova ela não pega uma subida íngreme dessa, não sabe usar o freio de mão. Então, assim, eu foco muito nas técnicas, que é ensinar a usar o freio de mão, ensinar, mas com passo a passo, sabe, Nani? O que é o passo a passo? Ela tem que entender, porque eu pego alunas de 25, 30 anos sem dirigir. Nossa. Eu peguei uma senhora com 60 anos, que ela se habilitou aos 60. Com 62 entrou no curso, que é o método que eu desenvolvi, online. Ela aprendeu. Ela leva a neta, ela entrou para ajudar a filha dela a levar a neta para a escola e hoje quem leva é ela. Então, assim, é possível? É possível, desde que a pessoa Quantas tenha um aulas, passo a passo. mais ou menos, Rosana? No presencial, eu Sim. dou em torno de 12 aulas, não mais do que isso. Por quê? Por mais que falem, tem pessoas que precisam de mais aulas. Gente, vocês não vão se tornar um expert no volante. Nem nós que dirigimos há muito tempo não somos, porque todos os dias aprendemos alguma coisa. Sim. Então, assim, o que vocês precisam fazer? O que vocês precisam entender? Os 4 pilares principais do carro. É o que vai usar no dia a dia. Então, não preciso, pelo menos eu, Sim. até hoje. Uma direção defensiva, que é bom, depois você tem toda a técnica, você aprender. Isso. Não, elas têm essas informações, mas eu vejo que a necessidade maior é justamente coisa simples, básico. como entender o que é embreagem. Por que elas pisam na embreagem a qualquer custo? Daquelas paradas Pisa bruscas. o tempo todo fica precisando, sabe? Então, eu falo, pessoal, tem que entender. O esclarecimento, ele vai vir a partir do conhecimento que elas têm. Elas ficam com vergonha de perguntar. Elas acha que chegar no trânsito, quer dirigir às vezes igual o marido, pega, troca a marcha, quer trocar a marcha na curva, não troca, tem o tempo, entende? É tudo uma questão de explicação, esclarecimento, saber quando é erro dela, quando é erro de coordenação motora, quando é erro de emocional, porque se ela colocar cada coisa na sua caixinha, ela vai saber. Você resolver. tá falando muito dela. Tem homens que fazem o curso, muitos homens que fazem o curso também. Como eu sou especializada em mulheres, eu falo Você muito especializou delas em mulheres? em mulheres, porque esses medos, eles vêm mais do emocional, porque a mulher é muito Sim. insegura. Homem, ele pode ter essa insegurança, como tem. Eu tenho alunos, inclusive, É isso que no eu tô perguntando. curso. Você treina Tenho, também meninos, homens? treino homens, treino no online e no prático. Mas o que acontece? Eles arriscam mais, coisa que a mulher não faz. Tem mais medo, fica mais... Elas têm medo já Precaução. do pior. Assim, e se eu atropelar alguém? E se atropelar um cachorro? E se eu subir em cima de uma calçada? Então, assim, elas partem do pior e o imaginário delas toma conta. Aí elas deixam de fazer algo que elas imaginou que pode acontecer e 95% das coisas que a gente pensa, supõe, não acontece. E me diga uma coisa, você acha que quando a gente quer dirigir, antes de tirar a carta, a gente deve começar o curso, o online, que seja, preparando antes de fazer a autoescola, aí vai e faz aquelas aulas todas que tem que fazer para tirar o curso, para tirar a carta, e mantém depois ainda o preparo? Sim, é importante. A ordem. A ordem funciona assim. Se você está entrando na autoescola, você vai entender que o que eu ensino no curso é treinamento do emocional e treinamento do prático. E o prático para a prova é uma coisa e o prático que você usa aqui fora é diferente. As pessoas vão perguntar assim, mas como? Não podia ser a mesma coisa? Não era para ser a mesma coisa? Pessoal, é diferente porque, repito, como eu disse para a Nani no começo, você vai pegar uma subida que no percurso você não pega. Aqui você usa o freio de mão como apoio. Em algumas provas do Detran não é permitido, outras são. Então, é relativo. Tem informações que você não obtém porque na prova você não usa. Né? E qual o segredo para a subida, então? Para todo mundo já ficar um pouquinho mais calmo. Vamos dar O 3 dicas. apoio. Vamos lá. 3 dicas aí Vamos lá. também. O apoio que eu sempre falo, aprende a usar o freio de mão. O freio de mão é a segurança. Porque se a subida é muito íngreme,
você se apoia com o freio de mão, porque assim... Pega trânsito, aí complicou, hein? Uma subida com menina, trânsito, hein? por isso que eu falo, o freio de mão, ele é assim, o salvador da pátria. Porque numa subida, seja num semáforo, seja no trânsito, que nem Sim. você está citando, se ela usa os freios de mão como apoio, ela está liberando... Vamos lá, eu vou partir do início o seguinte. Lá nos pedais são 3 pedais, certo? Nós temos quantos pés? 2, certo? E é onde elas começam a se apavorar. Como que ela vai fazer? Soltar o pé da embreagem e já colocar, acelerar. Ela tem medo e o carro morre. Aí solta, não tem coordenação motora treinada. E é onde isso acontece. O que ela vai fazer primeiramente? Colocar como apoio do freio do pé o freio de mão. Então, parou na subida, aciona o freio de mão, porque assim você já libera um dos pés, né? Assim você não precisa ficar com essa preocupação de, nossa, eu só tenho 2 pés e tem que acionar os 3 pedais. Um pé fica onde? Um vai ficar em cima do acelerador e o outro na embreagem. Pronto. E o freio de mão é o seu apoio. Uma vez que o freio de mão é acionado, ela vai fazer o movimento de saída, que é achar o ponto da embreagem. Com a aceleração, ela vai ver a movimentação do carro. Aí sim, ela baixa o freio de mão e sai, o carro não volta nada. E quando também tá insegura, gente, uma dica, né? Não fica dirigindo de salto, de sandália que escorrega. Vai com um tênisinho, uma sapatilha, uma coisa mais prática, né? Isso, salto já não pode. Sim. Né? Descalço, quem pergunta, pode, mas Pode. você não pode deixar o calçado embaixo do seu banco, porque se você deixa, ele pode escorregar, Freada, né? e aí impossibilitar a sua mobilidade. Então, assim, o máximo que você puder é usar que você sinta a sensibilidade dos pedais. Maravilhosa, adorei você aqui. Quero que você convida para as redes sociais, qual que é o Instagram, como que nós encontramos você, Rosana Souza? Vamos lá. Rosana Souza, em qualquer rede social vocês me encontram. E no telefone para aula presencial, no Prático, em São Paulo, é o 11 96299 4494. Novamente, bem devagar. 11 96299 4494. E no Insta? Rosana Souza, instrutora em qualquer rede, tá, pessoal? Insta, TikTok, Kawaii, tem muitas dicas que vão ajudar vocês. E também tem um curso, se você quer o passo a passo, se você quer entender o processo, o link de aquisição do curso está na biografia do Instagram. E tudo isso, o curso online também, através do Insta? Através do Insta. Do telefone é as aulas presenciais, tá? Sim. E o curso é somente através do Insta. Qual que é o Insta? Rosana Souza, instrutora. Obrigada, Rô. Parabéns, Obrigada, viu? Deus abençoe. Que ideia maravilhosa, né? Ajudar as pessoas a dirigirem, que aí a gente melhora o trânsito, dá mais segurança para todos nós, na verdade, né? Gente, o programa chegou ao fim. Gratidão pela companhia. Um beijo no coração. Até amanhã. Lembrando que amanhã é mais cedo, né? 10h30 da manhã, tá? Altos papos aqui na Vibe. Pode seguir também no Insta, tá? Nani Venâncio Oficial, pra você ficar acompanhando. E na Rede Brasil, às 16, eu faço o Tarde Top pra vocês. Tchau, gente! Tenha um dia maravilhoso.